Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Pequeno Rebanho Pensa. Hoje vamos falar de Mateus capítulo 20 e gostaria que você deixasse seu like, que você se inscrevesse e que você fizesse o comentário, né? Isso que nós estamos ensinando, os assuntos tratados. Se você tem alguma dúvida, se você não concorda, nos ajude a aprendermos juntos. Sou o pastor José Carlos da Igreja da Vida, ali no Jaguaré, Avenida General MacArthur 380. Nossos cultos são às quintas-feiras às 20 horas, culto de oração e libertação. E aos domingos, às 10 da manhã, o culto da família ao nosso Senhor, ao nosso Criador, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Espero você lá. Muito bem, antes de entrarmos nos três assuntos separados hoje de Mateus 20, eu quero comentar algo sobre um ensino que nós passamos no vídeo passado sobre a carta de divórcio. Então ali na ocasião nós comentamos sobre as condições, ou dei maior ênfase à condição que Deus permite o divórcio. Na ocasião nós demos uma ênfase no adultério, quando um dos cônjuges adultera, aquele que foi traído está livre para casar de novo, falamos na ocasião, desde que seja no Senhor, ou seja, desde que seja com alguém que professe a mesma fé. Isso é casar no Senhor. Mas existe uma outra condição que Jesus disse que o cônjuge está livre para casar novamente, que é a morte de um dos cônjuges. A morte aqui não é literal. Infelizmente, o ser humano faz escolhas erradas e não é diferente no matrimônio. Não deveria ser assim, porque o Senhor Jesus disse que Ele odeia o divórcio. Então, uma pessoa que se casa não é para divorciar, é para formar família para sempre, até que a morte os separe. É isso que nós vimos semana passada. Então, vamos falar aqui um pouco rapidamente sobre o segundo motivo, até que um dos cônjuges morra. Existe hoje relacionamentos doentios por causa de um dos cônjuges, né? O maior índice é o marido deixou de fazer o papel de marido, né? Ou se envolvendo com vícios, de repente se entregando à violência e deixou de ser o marido. Literalmente deixou de ser, não protege a esposa, não traz sustento para casa, quer escravizar, quer ter a esposa como propriedade sua. Eu estou falando no lar cristão, tá bom? No lar cristão. E muitas religiões, ou muitas entidades religiosas, quando a esposa vai falar com os líderes, esses líderes religiosos dizem o quê? Por falta de conhecimento, né? E muitas vezes porque são hipócritas mesmo, dizem que a mulher tem que voltar para casa, dobrar o joelho e orar e aguentar firme ali, ser espancada, ser humilhada, ser tratada como escrava. Será que essa seria a resposta se fosse com a filha deles? Então, no nosso entendimento, esse marido, dessa situação que nós falamos, ele está morto por casamento. A esposa deve procurar se divorciar dele, sim, porque o cônjuge dela morreu por casamento. Você não concorda? Se você concorda ou não concorda, escreve aí sobre esse assunto, tá bom? Bom, então os assuntos hoje separados de Mateus 20 são apenas 3. Ali Jesus conta a parábola dos trabalhadores na vinha. Ele conta que havia um senhor da vinha que de manhã ele procurou trabalhadores para a sua vinha e achou ali homens que estavam na praça e disse: olha, vai trabalhar na minha vinha, eu vou te dar um dinheiro pelo dia de trabalho. Quando foi lá por volta da tarde,
ele encontrou outros homens que estavam ali sem fazer nada. Ele perguntou: vocês querem ganhar um dinheiro para trabalhar até o fim da tarde? Ah, queremos, então você vai trabalhar. E finalmente, quase terminando o dia, ele achou mais homens ali, também sem fazer nada, e perguntou se eles quisiam dinheiro para terminar o serviço, o dia de serviço. E eles também, claro, vamos lá, claro. Ao terminar o dia de trabalho, aqueles que estavam desde manhã foram receber e viram que chegou duas turmas, uma à tarde e outra no finalzinho da tarde. E é claro que eles conversaram entre si, claro. E eles achavam que ia ganhar mais de um dinheiro. E quando eles foram receber, receberam um dinheiro. Quem chegou no meio da tarde um dinheiro, e os últimos receberam um dinheiro também. E eles ficaram indignados, falaram: mas como? Nós estamos desde manhã e o senhor dá um dinheiro para nós e para eles também dá um dinheiro? E o dono da vinha responde: mas o que eu combinei com vocês? Não foi um dinheiro? Está aqui o seu dinheiro. Vocês estão indignados porque eu quero ser bom para as pessoas? Vocês estão indignados porque eu quero fazer o que eu desejo com o meu dinheiro? Fui eu que contratei. Aí Jesus disse uma coisa interessante: os últimos serão os primeiros. Então, o ser humano ele tem essa coisa dentro de si que normalmente ele não se alegra com quem está se alegrando, e muito menos se entristece com quem está entristecido. Então, o Senhor veio para os seus o negaram. Jesus então chamou aqueles que não eram judeus e eles aceitaram Jesus. Jesus disse: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Israel vai acordar. Israel hoje, o povo judeu ainda espera o Messias, que já veio. Mas eles vão acordar porque Deus é fiel. Deus tem uma aliança com Israel. E a Bíblia diz que Deus, ele é fiel mesmo quando nós somos infiéis. Não é? Então, muitas vezes nós não entendemos por que precisamos falar da salvação em Jesus Cristo. Por que nós, os cristãos, precisamos priorizar e dizer para todos que nos ouvem que Jesus é o único caminho para a salvação. Não é a igreja, não é sacrifício, não são os líderes, mas é Jesus Cristo. Os líderes da igreja falam do sacrifício de Jesus por cada um de nós. E aquele que recebe o sacrifício para si, para a sua vida, que é o perdão dos pecados, para perdão dos pecados, do pecado e dos pecados. O pecado que leva à morte eterna é o pecado de Adão, que passou para todos os seres humanos. E a única maneira de se livrar desse pecado é através de Jesus Cristo. Uma vez que você é perdoado daquele pecado, seus pecados são perdoados. Então, às vezes nós passamos anos, a nossa vida toda de cristão pregando, e de repente, você vai pregar para uma pessoa que está no leito, como aconteceu há poucas horas atrás, e essa pessoa aceita Jesus. E ela está salva. Porque Jesus, ele não salva pela quantidade de tempo que a pessoa se entregou a ele. Jesus salva imediatamente quando você entrega a sua vida para Jesus, aceitando o sacrifício dele para você e recebendo ele como Senhor e Salvador. E às vezes a pessoa não entende. Poxa, a pessoa não fez nada a vida toda, agora que está doente, está morrendo, entrega a vida para Jesus, é salva, e eu que estou aqui batalhando. Não se indigne, porque Deus é bom. Amém? O outro assunto é o pedido da mãe de Tiago e João. Aqui há um ensino sobre a crucificação de Jesus, né? E sobre o preço de ser cristão, principalmente ali para Tiago e João. Então a mãe de Tiago e João chamou Jesus à parte e falou assim: eu posso fazer um pedido? Ele falou: fala, qual é?
Ela disse: eu gostaria que o senhor, quando estivesse no seu reino, fizesse com que esse meu filho sentasse à direita e esse outro à esquerda. E Jesus disse: não compete a mim fazer isso agora, né? Mas o cálice que eu estou para beber, ele disse: não podem beber. Vocês beberiam? E ele disse: nós beberemos o cálice sim que o senhor vai beber, achando que o senhor estava falando do vinho. E Jesus disse: no momento não, mas vocês vão beber ainda. Qual era o cálice que Jesus ia beber? Quando Jesus disse o cálice que ele vai beber, era o sacrifício, tudo aquilo que ele ia passar. Ele iria morrer pela humanidade, para pagar o preço do pecado da humanidade. Quando ele disse que Tiago e João iriam beber, mas no futuro, foi porque Tiago e João morreram por causa do Evangelho. Tá bom? Beleza? Jesus também fala assim: aquele que quer ser o maior tem que ser servo. No reino é assim, você tem que servir. Então aquele que hoje você vê nas instituições religiosas, que estão no pedestal, inacessíveis, esse não serve a Deus, porque Jesus disse que aquele que quer ser o maior tem que servir. Pense nisso, tá bom? E o terceiro assunto é a cura de 2 cegos. Um questionamento, porque uma hora é o cego de Jericó, outra hora são 2 cegos. Aqui a Bíblia fala em Mateus que são 2 cegos. Quer dizer que Jesus só pode curar um cego, pois não cura mais? Então nós vemos o quê? Que Jesus curou esses 2 homens que eram cegos. E a lição que nós tiramos daqui é que quando nós estamos clamando por algo que só Jesus pode fazer, muitas vezes nós encontramos com pessoas tentando nos desanimar, porque a multidão que estava ali, quando ouviu que os cegos estavam clamando por misericórdia, eles falaram: fica quieto, para de clamar aí, né? Para de clamar. Talvez, a Bíblia não fala, mas talvez, você acha que Jesus vai curar vocês? Vocês são cegos. Eu não estou pregando, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Qual é a sua causa impossível? Que toda vez que você quer entregar a Jesus, vem um desânimo. Você acha que não vai dar certo, você perde a vontade de colocar nas mãos de Jesus. Qual é? Esses 2 homens continuaram clamando até que Jesus os ouviu e perguntou: o que você quer? O que vocês querem que eu vos faça? A gente quer enxergar. E Jesus teve muita compaixão ali e os curou. Jesus não mudou, viu? Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Se ele teve compaixão daqueles 2 homens, por que ele não teria de você? Por que ele não teria da gente? Mas ele te faz a pergunta: o que você quer que ele te faça? Escreve aí nos comentários se você concorda com esse entendimento aqui sobre os 2 cegos. Tá bom? Muito bem, eu aguardo o teu retorno. Espero você lá na igreja para se cultuar o nosso Deus juntos. Quem sabe você gosta e nos ajude. Nós estamos precisando de ajuda. Ajuda de pessoas para estar junto conosco ali. Nós temos dificuldades em discipular no sentido das tarefas que precisam ser feitas. Nós temos muito pouco mão de obra. Como o Senhor Jesus disse, a seara é grande e os trabalhadores poucos. Muito bem, vou orar por você agora. Feche seus olhos, confie. Senhor, falamos aqui, ó Pai, neste vídeo, e falamos do Teu amor, falamos da Tua bondade, falamos também que podemos fazer pedidos ao Senhor. Os absurdos, o Senhor, claro, não vai nos atender. Falamos também do nosso clamor. Falamos que o Senhor ouve o nosso clamor. Eu peço agora, Pai, que o Senhor ouça essa pessoa que está me ouvindo. Ouça o pedido dela. Quando eu digo ouve, é para que o pedido que o Senhor atenda
esse pedido de oração que está sendo feito ou que vai ser feito. Abençoa essa casa, abençoa essa família, abençoa, Santo Deus, os planos desta pessoa, Pai. E ajude, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Senhor, oramos também neste momento pelas vítimas, pela população do Rio Grande do Sul, por aqueles que perderam, principalmente os entes queridos. E vemos, ó Pai, que existe muita coisa ruim por parte do adversário das nossas almas e por parte de pessoas inescrupulosas, pessoas más, que escondem, que mentem, que aproveitam da situação, mesmo sendo uma situação de dor. Eu peço, Pai, que o Senhor coloque suas mãos agora sobre essas pessoas, sobre essas situações. Isso eu ponho um ponto final. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha fazer um milagre de restauração ali no Rio Grande do Sul. Acorde também Santa Catarina. Acorde, Santo Deus, aqueles que estão sofrendo por causa das condições climáticas. O Senhor detém o poder sobre o clima, sobre todas as coisas. Por isso nós temos confiança de clamar esse milagre ao Senhor. Clamamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A todos um grande abraço. Espero você no próximo vídeo. Até lá.